O ciclo menstrual é um termo científico para identificar as alterações fisiológicas que ocorrem no corpo da mulher, que tem como uma finalidade preparar o corpo para a fecundação e reprodução sexual. O ciclo menstrual ele tem início assim, no primeiro dia da menstruação é o início do ciclo menstrual e ele termina um pouco antes da menstruação também. Ele tem uma duração aproximadamente de 28 dias, mas 20% das mulheres apresenta um ciclo menstrual irregular. Ele é regulado por dois hormônios, o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH, ambos produzidos pela hipófise, que vão promover a ovulação e na ovulação vão produzir dois hormônios, o estrógeno e a progesterona, que vai estimular a mama e o útero para a fecundação. O ciclo menstrual é dividido em três fases. A fase folicular, que é antes da liberação do óvulo, a ovulatória, que é durante a ovulação, e a lútea, que é depois da liberação do óvulo. Na fase folicular, o nível de estrógeno e progesterona, eles estão baixos. Então, a camada endométria do útero vai começar a se descamar e depois derramar. Aí dá início ao primeiro dia de menstruação. Nesse período, a concentração de LH ela começa a aumentar levemente e a estimular os folículos nos ovários. Cada folículo ele contém um ovário e com a produção desses folículos vão se concentrando, o LH vai diminuindo e o desenvolvimento de um folículo com um óvulo começa a aparecer. Esse folículo vai começar a produzir o estrogênio, e aí ocorre o aumento do estrogênio, para promover o desenvolvimento do endométrio, para o útero possivelmente receber o bebê. Nesse momento, a gente entra na segunda fase, que é a fase ovulatória, que ocorre um aumento na concentração de LH e de FSH, que é muito significativo. Deste modo, o LH vai estimular o folículo para a liberação do óvulo, que ocorre em cerca de 16 a 32 horas após esse surto dos hormônios LH e do FSH. A concentração de estrogênio ela vai diminuir durante o surto e a de progesterona ela começa a aumentar, que é para formar o corpo lúteo. A partir daí, a gente entra na segunda fase, que é a fase lútea, que ocorre uma redução na concentração do hormônio do LH e do FSH. O folículo rompido ele começa a se fechar após a liberação do óvulo e tem a formação do corpo lúteo. Este corpo lúteo vai começar a produzir progesterona e a concentração de estrógeno também vai ficar alta durante essa fase. Esses dois hormônios fazem com que o revestimento do útero ele fique mais espesso para preparar para a fecundação. Se não houver a fecundação, o corpo lúteo vai se degenerar, ele já não produz mais a progesterona e o estrógeno também vai diminuir, o que dá início ao novo ciclo. O endométrio se descama e derrama, dá início ao primeiro dia da menstruação. O ciclo volta todo de novo, lá na fase folicular. E aí, se houver a fecundação, o corpo lúteo continua a funcionar, produzindo progesterona e estrógeno. Pulando para a próxima etapa, eu vou falar sobre os hormônios envolvidos na gravidez. A gravidez se inicia na fecundação, que é a fusão do óvulo e do espermatozoide, formando o zigoto, que origina as demais células. O zigoto inicia o processo de mitose sucessiva, chamada clivagem, onde posteriormente ocorre a implantação do blastocisto e formação da placenta, que é responsável pela síntese e secreção de HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Hormônios que têm a mesma função que o LH, agindo nas células do corpo lúteo, mantendo a produção de progesterona durante todo o primeiro trimestre de gestação, mantendo o endométrio intacto. Por volta da 7ª semana, a placenta assume a produção de progesterona, degenerando o corpo lúteo, já que ele não é mais necessário. E a segunda função do HCG é estimular a produção de testosterona em fetos masculinos, que é importante para a descida dos testículos para dentro do escroto antes do nascimento. Já o estrogênio e a progesterona são produzidos continuamente durante a gestação, primeiro pelo corpo lúteo
por influência do HCG e posteriormente pela placenta, causando a retroalimentação da adenohipófise, impedindo a produção de outros folículos. Agora a gente vai falar sobre os hormônios do parto, a ocitocina e a relaxina. A ocitocina, quando liberada pela neurohipófise, atua como um hormônio que estimula a contração uterina durante o trabalho de parto. À medida que as contrações aumentam em intensidade e frequência, os receptores específicos nas células uterinas são estimulados, liberando a liberação da ocitocina. Então, ela ajuda na contração para fazer o neném sair. Depois, a relaxina. A relaxina é produzida pela placenta e pelo corpo lúteo dos ovários. Ajuda a amolecer as articulações e ligamentos pélvicos, para ajudar na passagem do bebê. Ela também permite a distensão do útero conforme o bebê cresce. Então, a intenção dela é fazer a mãe ficar mais relaxada, o corpo da mãe fica mais relaxado para que o bebê cresça e, posteriormente, o bebê saia dela. Agora, a ocitocina durante a lactação. Durante a lactação, a ocitocina desempenha um papel crucial. Ela é liberada em resposta à amamentação do bebê, desencadeando a ejeção do leite e promovendo o vínculo bebê-mãe. Além disso, a ocitocina pode estimular a produção de leite e contribuir para um ambiente mais tranquilo durante a amamentação. Suas propriedades ansiolíticas também ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse, que é algo muito recorrente durante esse período na mãe, por ter desconforto e tudo mais devido a amamentar, e o bebê pode machucar a mãe e tudo mais, e ela ajuda nesse ponto. Aí agora a prolactina. Durante a lactação, a prolactina é essencial para estimular e manter a produção de leite materno. Além disso, ela contribui para a supressão temporária da ovulação, atuando como um método contraceptivo à amamentação, durante a amamentação. A prolactina é liberada em resposta à sucção do bebê, sendo crucial para a regulação da produção de leite ao longo do tempo. Então, quanto mais continua o bebê amamentando e tudo mais vai sendo produzida essa prolactina, estimulando a produção de leite. Então, até tem casos de amamentação durante muito tempo que a mãe fica dando leite até 2 anos, até 3 anos depois, devido a isso. E é isso.